de volta com a terceira e última parte do nosso programa, lembrando a você as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte, que eu vou até separar aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, Bereshit, Deus e a Criação, falando sobre o Gênese de Moisés, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, uma obra que tem base no Evangelho, e começando já a história das bases do cristianismo primitivo, e a Didaquê, que é o ensinamento dos apóstolos, que é um fruto da nosso grupo de pesquisa Bereshit, da Universidade Federal da Paraíba, onde nós temos o curso de Ciências das Religiões, e o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, uma obra riquíssima, onde está toda a moral do Evangelho. E aqui Mahatma Gandhi disse que se queimasse todos os livros sagrados do mundo e sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Eu vou deixar aqui só um pouquinho, eu vou dizer a você que essas obras você pode encontrar no Brasil todo, sul e sudeste, em São Paulo, na Mundo Maior Editora, em Guarulhos, na Sinal Verde, nosso querido irmão Mário Suriani, no telefone 2409-1540, qualquer uma das nossas obras você vai encontrar, e até alguns DVDs. E você pode encontrar também no Norte e no Nordeste, direto com a nossa editora, com o nosso editor. Não é a nossa editora, a editora é dele, eu sou apenas... ele faz a edição das minhas obras, que é www.ideiaeditora, veja aí, uma palavra só, .com.br, ou ainda pelo telefone 0 operador 83, que é João Pessoa, 3222-5986, direto com Magno Nicolau, ele manda deixar na sua casa. Portanto, adquira as nossas obras, dê um presente de Natal agradável àqueles amigos que você considera que um bom livro é sempre uma obra que vale a pena a gente ter. E aqui o Luiz Alberto Werneck Júnior, aqui ele não tem a cidade de onde veio o e-mail, mas ele diz assim: Senhor Severino, estou lendo o seu livro Sermão do Monte, fiquei com uma grande dúvida. Se o senhor cita que o Evangelho de Mateus, escrito em hebraico, se perdeu, como o senhor está traduzindo do hebraico para o português? Peço que, se possível, me responda por e-mail. Obrigado e fique com Deus. Eu me permito, meu querido irmão Luiz Alberto Werneck Júnior, a não lhe responder, porque essa pergunta realmente é muito importante que eu esclareça no ar, no programa. Realmente o Evangelho de Mateus, escrito em hebraico, se perdeu. Mas o que foi escrito em grego foi escrito com a cabeça de um judeu. É como se eu fosse escrever o livro dos Espíritos em inglês. Teria ali a influência da minha cabeça brasileira, mesmo escrevendo em inglês. E até o próprio André Churraqui, ele fala que os textos escritos em grego, como foram escritos por semitas, segundo ele usa, não se perde a essência semítica que está no texto. E os evangelhos foram escritos por Marcos, judeu, Mateus, judeu, João, judeu, Lucas, dizem que era médico grego, eu não sei se ele era grego, algumas pessoas dizem que ele nasceu em Antioquia, e aí fica uma dúvida, mas, de qualquer forma, eu queria dizer a você que o trabalho que eu fiz aqui foi um trabalho hercúleo, porque eu peguei uma tradução, um texto em inglês, em em hebraico, que eu até esclareço aqui, né? Que foi um texto usado para esse trabalho, foi um texto extraído do texto hebraico da Igreja Protestante da Alemanha, um texto hebraico feito traduzido para judeus. E eu queria dizer a você o seguinte, que eu peguei o texto grego, traduzi,
peguei o texto grego, levei para o hebraico, foi um trabalho de muito amor e de muita demora, e usei também muito da história judaica, porque Jesus era judeu. E eu tenho também, meu irmão, o Evangelho de Mateus em hebraico, dos seguidores do cristianismo primitivo de Jesus, que são os ebionitas. Era um grupo que só aceitava do Novo Testamento o Evangelho de Mateus. E eles têm o Evangelho de Mateus, original em hebraico. Então eu usei tudo isso para poder fazer exatamente a tradução do hebraico para o português. De forma que o que você tem aqui, você vai ver que há muita diferença entre a tradução do texto hebraico que eu coloquei e do que está na tradução do grego. E ainda tem muita gente que acha que Jesus falava aramaico. Ele também falava aramaico, mas a língua de Jesus é o hebraico. E se você pegar o Evangelho de Mateus, ele está sempre citando Mateus, textos do Velho Testamento, para mostrar que Mateus teve a preocupação de trazer um Jesus histórico, um Jesus homem, de forma que você pode não ter a essência básica do original, mas você não tem nada mais original do que isso. E eu quero dizer mais a você. Eu usei a exegese de um dos maiores rabinos de todos os tempos, tradutores da Bíblia, que é André Chouraqui, rabino francês que traduziu a maioria dos livros direto do original para o francês e fizeram uma tradução do francês para o português. Então, eu tive muito carinho nesse sentido, meu irmão, porque eu levo muito a sério as coisas que vêm de Jesus. E a gente não pode brincar com coisas tão importantes como é a mensagem de Jesus. Inclusive o Evangelho, o Pai Nosso, que eu traduzi direto do hebraico, você vai ver que é uma diferença muito grande. Se você está lendo a nossa obra, você vai ver que eu extraí esse texto lá do Monte das Oliveiras, que tem lá uma placa de mármore, onde está lá o Pai Nosso. Portanto, é o texto mais original que você poderia ter comentado, versículo por versículo. Muito obrigado pelo seu e-mail, Luiz Alberto Werneck Júnior. Que Jesus abençoe a você e a todos mais nossos telespectadores. Continue enviando os seus e-mails para a Rede Mundo Maior, abrindo a Bíblia, @redemundomaior.com.br. Vou repetir o e-mail aí na telinha. Abrindo a Bíblia, @redemundomaior, uma palavra só, .com.br. Que Jesus permaneça no coração de vocês. Até o próximo programa e muita paz para todos.